ir fazer um au pair ou ir fazer algum tipo de intercâmbio sem inglês pode não ser uma boa opção. Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal Life Like Movie, onde você é o protagonista do seu próprio filme ou até mesmo da sua própria série. Eu sou a Roberta Grabowski, professora de inglês. Eu tenho algumas especializações aí em filologia romana e em metodologia da língua inglesa. Sim, eu sou apaixonada por línguas. E eu sou especialista em intercâmbios. Então, antes de tudo, já se inscreve aí no meu canal e já me segue no Instagram também. Hoje eu venho trazer para vocês algumas coisas, algumas diferenças sobre você ir fazer um au pair com inglês e você ir fazer au pair sem inglês. Tem realmente uma diferença muito grande aí. Então, vamos lá. Muitas vezes eu ouço algumas au pairs, né, as pessoas que estão procurando realmente fazer au pair falar assim: ah, mas eu não preciso de inglês porque eu vou apenas lidar com criança. E realmente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês vão aprender muito com as crianças, muito mesmo, porque elas já estão falando a língua e a gente, na verdade, quando a gente tá aprendendo um outro idioma, é como se a gente fosse criança. Então, por mais que essa criança seja muito mais novinha que você, ela vai, muitas vezes, ter um nível de conhecimento na língua inglesa ou em outra língua muito maior do que o seu. Então, realmente, a gente aprende muito. E criança não para de falar, né, gente? Então, assim, realmente, nós aprendemos muito com elas. Porém, o que acontece? Quando você vai fazer um au pair, você não vai lidar somente com as crianças. Você vai lidar com um mundo completamente diferente, com uma cultura completamente diferente também da nossa. Seja Estados Unidos, seja algum país da Europa, ou da Ásia, enfim, ou da África, você vai lidar com uma cultura, com pessoas que têm um jeito completamente diferente que o seu. Coisas que para as pessoas às vezes são certas e para vocês são erradas, ou vice-versa, ok? Isso se chama cultura, gente. Então a gente sabe, né? Às vezes a gente fala naquela cultura, nossa, que horror, mas a gente às vezes faz algumas coisas que eles falam, nossa, brasileiro, eu não acredito que eles fazem isso. Então, por que você aprender inglês para você ir fazer um au pair ou qualquer tipo de intercâmbio é essencial? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, ok? Eu vejo muitas meninas, né, falarem assim, mas a prova para você ser au pair, para você ser, é super fácil. Gente, realmente, a primeira prova, você vai lidar com a agência, né? Você vai falar com a agência, ou não, às vezes você pode também ter o contato diretamente com a família e você não vai precisar fazer uma provinha, apenas uma entrevista. Mas tanto a prova quanto uma entrevista, até pode ser que você se dê bem. Mas e quando chega lá? Como é que vai ser? Galera, é o seguinte... eu treinei 2 meninas, tá? Antes delas irem pro au pair. Eu já sabia bastante sobre au pair, porque eu pesquisei muito também, porque eu queria fazer. Mas aí eu decidi fazer um outro tipo de intercâmbio que depois eu falo pra vocês. Quando você vai fazer uma provinha, essa provinha ela é super decoreba. Quando você vai fazer entrevista com os pais, né, que você vai morar na casa, eles perguntam algumas coisinhas pra vocês, tranquila, beleza, que você já pode até ter estudado. Ai, você já trabalhou com criança, você dirige, você sabe nadar, caso minha criança se afogue. Como é que acontece? Como que é a sua reação? Como que é o seu jeito com criança? Eles podem perguntar isso e você pode treinar, né? Porque é um discurso meio fácil, é fácil a gente falar os nossos pontos positivos. Mas como que você vai se comunicar com a família, por exemplo, sobre questão das férias, sobre quais dias da semana você vai estar free, sobre como que você vai ter que trabalhar? Será que você vai ter que só cuidar da criança? Ou será que eles vão fazer você ter um trabalho escravo, você vai ter que arrumar a casa inteira, e se você não arrumar a casa inteira, eles vão gritar com você. Vocês sabem o tipo de pessoa com que vocês vão lidar? O tipo de pessoa que vocês vão morar na casa? Não, vocês não sabem. Por isso que eu falo, é extremamente essencial vocês irem com uma bagagem aí da língua que vocês vão, pro país que vocês vão embarcar, ok? E hoje nós estamos falando do inglês. Por quê? O inglês é universal, certo? Se vocês forem para a Coreia do Sul, tudo bem, eles não é a primeira língua inglês, mas eles sabem inglês. Gente, o mundo inteiro se comunica em inglês, então realmente é muito importante. E falando ainda, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, né, que são destinos, Irlanda, são destinos extremamente procurados por au pairs, eu falo pra vocês, vão com inglês. Quando eu treinei essas 2 meninas, uma delas, ela não sabia inglês. Ela sabia, assim, aquele inglês super reco-reco. E aí a gente começou a estudar um pouquinho, eu falei pra ela, falei assim, olha, é melhor a gente estudar pra valer, não somente o que vai cair na provinha ou aquele inglês reco-reco. Ela falou assim, não, Roberto, na hora da entrevista você me ajuda? Eu falei, beleza, eu te ajudo. Pois bem,
A entrevista foi um sucesso, né? Eu entendia tudo, então eu tava falando pra ela, ok. Quando ela chegou lá, realmente, a família recebeu de braços abertos, eles faziam até jantinha pra ela, foram super fofos com ela, as crianças, nossa, pegaram assim, a transformaram como se fosse uma irmã mais velha, né? Às vezes até mãe, chamam de mãe, mas não foi o caso dela, enfim. E o que aconteceu? Eles sempre a tratavam muito bem, porém, um dia, a mommy, ela foi ao mercado e ficou apenas o pai, a au pair, né, e as duas crianças, que era um casalzinho de gêmeos, super fofo. Inclusive, lá tem muitos gêmeos, vamos ver. E ele falou assim, vamos assistir um filme junto? Ela falou, nossa, que legal, né, o daddy me chamando pra assistir filme com as crianças. Ela super topou, beleza. Eles estavam assistindo, aí ele falou pra ela ir até o quarto. Provavelmente deve ter falado come to my room, ou não sei, né, não sei exatamente as palavras que ele falou. E ele meio que puxou os braços dela, ela meio desnorteada por conta da língua, isso foi bem no começo, tá, do au pair dela, ela foi até o quarto dele. Gente, ele realmente queria segundas intenções com ela. Só que ele tava falando pra ela, ele não veio direto assediando, não, ele começou a ter uma conversa com ela, alguma coisa, e ela não tava entendendo, ela ficava assim, yeah, that's okay, oh, that's right, okay, sabe? Porque realmente ela não conseguia entendê-lo de uma forma clara. E como eles falam muito rápido, né, gente? Imagina, olha só, eu falo super rápido. Imagina se eu estivesse falando e um gringo tivesse me ouvindo. Ele teria dificuldades, certo? Se ele não soubesse um inglês, assim, um inglês pelo menos um intermediário, ok? Então ele começou a falar com ela, oh, yeah, yes. Aí até que ele puxou ela bem pertinho, assim. E ela começou a ficar desesperada. Ela falou que ela suava frio. E ela falava, não, não, não. E ele não entendia. Ela teve que gritar pra ele parar. Porque até então ela falava, aham. Então, assim, ele pensava que ela estava na mesma vibe do que ele, ok? E não era bem assim as coisas. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, ir fazer um au pair ou ir fazer algum tipo de intercâmbio sem inglês pode não ser uma boa opção. Eu vou falar pra vocês a minha experiência, bem rapidamente. Depois eu vou fazer um vídeo só contando do meu intercâmbio, ok? Mas agora eu vou falar pra vocês a minha experiência como intercambista que já falava inglês. Eu já fui pra Austrália, eu já era professora, tá? Eu dava aula pra criança, eu fiquei de 6 anos dando aula pra criança. Eu consegui um casual job, né? Eu consegui um trabalho aí aos finais de semana pra tocar piano num restaurante, isso mesmo. Inclusive, quando vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver uma fotinho minha toda lá, tocando piano, enfim, é a minha loucura também. Depois eu conto pra vocês como que eu consegui esse job, ok? Eu vou fazer um vídeo pra vocês, então fiquem atentos. O que acontecia? Eu ganhava $100 por hora pra tocar piano. Sim, gente, $100 por hora. Eu tocava piano 2 horas, mais ou menos, de sexta, de sábado, de domingo. Então, assim, eu tava feita de final de semana. E aí, o que aconteceu? Acho que foi uma terceira ou quarta vez, eu não me lembro ao certo. Ele sempre fazia uma pizza só pra mim, né? Porque acho que ele sempre falava assim, Roberta, você alegra a minha alma tocando. Ele era italiano, o dono do restaurante, e eu era brasileira, então nós nos comunicávamos apenas por inglês. Apesar que às vezes eu entendi alguma coisa que ele falava italiano, que ele falava com a família dele, enfim. E aí ele falou assim, Roberta, vem depois, quando acabar o seu expediente, você vem até a minha sala receber. E ele nunca fazia isso. Ele sempre me dava um envelopinho, falava thank you very much, e eu ia pra minha casa, ok? E nesse dia, ele colocou muito champanhe pra mim, ele falava pros garçons servirem champanhe pra mim, eu tava me achando, né, gente? Eu tocando piano na Austrália, com uma pizza só pra mim, era mozzarella, nunca me esqueço. E eu falei, gente, eu tô arrasando, meu Deus do céu, Brasil nunca mais. Porém, eu fui tomando tanto champanhe, eu lá, pá, e as pessoas conversando comigo, as pessoas pedindo música e eu conseguindo conversar com elas porque eu falava inglês, então essa sensação é amazing, essa sensação é maravilhosa de você conseguir compreender uma pessoa que ela tá falando em uma outra língua, isso aí é muito satisfatório pra gente também, muito mesmo. Enfim, e eu comecei a ficar meio tonta, mas beleza, eu lá tocando. Quando eu fui levantar, que as pessoas já estavam indo embora, meu expediente tinha acabado, eu fui levantar, eu falei, já não estou como cheguei, não estou. E eu fui até a sala dele, né, até o escritorinho dele lá no restaurante italiano, receber o meu cachê. Pois bem, quando eu cheguei lá, ele começou a me elogiar, né, falou de novo que ele sempre falava, você alegra minha alma quando você toca piano, e eu toda feliz, né. E ele falou assim pra mim, Roberta, o que você acha de fazer uma troca? Você toca piano pra mim, você pode ir na minha casa, ajudar, passar algumas roupas, alguma coisa, e a gente também pode se divertir um pouquinho.
E eu comecei a perceber também que ele estava com segundas intenções, ele estava com uma malícia na fala dele. E no mesmo momento, e eu só ouvindo o que ele tinha pra falar. Ele não tinha me dado espaço ainda de eu conversar com ele. E ele me pegou e tacou no colo dele. Gente, eu fiquei tão horrorizada. Eu falei assim, what do you think about me? Eu falei, o que você tá pensando sobre mim? Eu falei, você tá louco? Eu falando tudo em inglês, né? Eu falei algumas outras coisas que não cabe aqui, não posso falar aqui pra vocês, que eu fiquei muito nervosa. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu tô tocando aqui piano, eu falei, porque eu preciso do dinheiro, porque o meu aluguel na Austrália, ele era semanalmente, então eu precisava pagar semanal, certo? Meu aluguel, eu tinha escola pra pagar, eu tinha um monte de coisa, então realmente eu preciso trabalhar. E eu falei pra ele, eu falei assim, eu tô aqui por conta disso. Eu falei, eu não sei se você tá acostumado com o tipo de meninas que vêm aqui, eu falei, mas eu não sou desse jeito. E eu me impus, eu falei realmente quem eu era, naquele momento eu me senti. Eu fiquei no chão quando ele falou, eu não vou negar, gente, porque assim, quando as pessoas enxergam você de uma outra forma, ou até elas não enxergam, mas elas se acham donas de você, isso é muito nojento. Eu fiquei muito pra baixo, foi triste, né? Mas no momento que eu me impus, no momento que eu comecei a falar quem realmente eu era e o que eu tava fazendo naquele país, eu me senti. No mesmo momento, tudo bem, ele nem pediu desculpa, tá? Não pediu desculpa. Mas, enfim. Eu nunca mais apareci lá. Eu peguei meu dinheiro, fui embora e nunca mais apareci. Eu até poderia voltar, mas eu não consegui, certo? Eu não consegui nunca mais olhar na cara dele e vê-lo de uma mesma forma. Então, o que eu quero passar para vocês, para que vocês analisem? Falem inglês. Fala inglês fluentemente antes de ir fazer um au pair. Não, não é isso, gente, mas pelo menos se preparem um pouquinho, ok? O au pair, mesmo que vocês vão aprender o inglês, né, mas é necessário você ter uma concomitância aí entre você já ir com o inglês e você aprender inglês, para que você possa realmente aí juntar essas duas peças do seu quebra-cabeça, ok? De se tornar fluente, de você conseguir depois do au pair, quando terminar o au pair, eu tô cansada de cuidar de criança, agora eu vou tentar outra coisa. Gente, você já vai estar falando inglês super bem, que o mínimo do au pair nos Estados Unidos é 1 ano, e na Europa, se não me engano, são 6 meses. Então, assim, vocês já vão ter uma boa base. Não quer mais cuidar de criança, não quer mais fazer au pair? Eu vou fazer outra coisa. Vocês são livres depois pra isso. O au pair, muitas vezes, pode ser um start pra vocês, ok? Ou não, tem gente que gosta, que realmente... Tem gente que fica renovando com a família, ano após ano, porque realmente, gente, é uma experiência mágica, é muito legal. Então, tomem cuidado, ok? Tomem cuidado. Vão com o inglês, preparem-se primeiro para que vocês consigam, começando o começo de tudo, para que na entrevista com a família você possa falar o que você quer. E você só vai aceitar fazer esse au pair, cuidar das kids deles, se for do seu jeito. Qual o seu jeito? Eu tenho que ter férias, eu tenho que ter dias de folga, eu vou poder comer o que eu quiser, porque tem au pair, tem gente que não deixa você comer o que você quiser, tem gente que não deixa você abrir a geladeira. Então, estudem inglês, ok? Preparem-se, entendam um pouquinho, conversem bastante com a família, não façam apenas uma entrevista. Acabou a entrevista, a família gostou de você, deu match, que eles falam, você gostou da família? Ok. Então será que a gente pode conversar mais uma vez? Eu gostaria de conhecer as crianças, conheçam as crianças também, conversem um pouquinho com elas, ok? Sempre levem presentinhos também, mas isso aí, enfim, isso aí é da cultura, também vocês têm que se aprofundar um pouquinho na cultura de cada país, né, de cada cidade especificamente, para vocês entenderem um pouquinho como que eles são, tá bom? Então, foi o que eu falei lá no começo e é o nome do nosso canal, Life Like Movie, a vida como um filme. Você quer mudar sua vida? Você quer fazer com que ela seja um filme feliz? Então, prepare-se, ok? Beijo, galera. Não se esqueça de assistir os outros vídeos, beleza? Tchau, tchau.